Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicóloga, tenho a psicanálise como fundamento para minha escuta clínica e aqui no podcast eu converso sobre as nossas saídas para a dureza da vida. Medicina, psicologia, a tecnologia, arte, cultura de maneira geral, as somatizações também, os transtornos descritos nos nossos manuais diagnósticos, enfim. Qual é a sua saída? Você se implica nesse caminho ou está por aí, distraído, seguindo distraído, deixando a vida te levar? Eu vou ler para a gente aqui o que o Jorge Cesarino, que é um psicanalista que eu amo muito, e escreveu um dia desses no Instagram. Olha só. A vida não é só alegria, como gostaríamos que fosse, é também sofrimento. Para todos nós, há uma cota inevitável de sofrimentos a enfrentar para seguir vivendo. Sofrimentos contingentes, inesperados, necessários, possíveis e impossíveis. Quem não é capaz de encarar a própria dor de existir, pode tentar se esquivar de uma forma ou de outra, para ficar bem longe dela e sofrer de outro modo. Sofrer para não sofrer. É possível seguir com a vida pela via do sofrimento, sofrendo, medicando-se continuamente em vez de enfrentar e desviando-se continuamente da causa do próprio sofrimento, sem querer saber de nada disso. E ele segue dizendo que uma psicanálise, uma análise pessoal, não impede de sofrer, mas oferece a possibilidade de responsabilizar-se sobre isso e enfrentar o sofrimento sem negá-lo, sem tentar fugir de interrogá-lo e de fazê-lo falar a verdade, de fazer com isso o melhor possível. Uma análise, então, não é indicada para todos, mas para quem sofre e já não suporta mais seguir com seu sofrimento, e que por isso mesmo está decidido a enfrentar a sua angústia, a sua dor de existir, para extrair disso a força criativa para inventar e fazer outra coisa com isso. Obrigada, Jorge. Uma análise pessoal é para quem quer saber. Eu escolhi a psicanálise porque eu sofro, porque eu quero saber e porque eu quero saber fazer outra coisa com isso. E que alegria enorme que é encontrar tanta gente boa nesse caminho, né? Hoje mesmo nós vamos conversar aqui com o Wallace Armani e com a Lucimara de Andrade. Obrigada, você estaria aqui com a gente. Lucimara, Rebeca. Obrigada. Eu já quero aproveitar para pedir para você se apresentar, Wallace, que eu sempre faço essas conexões aqui, que é isso que tem acontecido. É muita gente boa me apresentando, gente boa. Então, eu quero aproveitar para falar que quem me apresentou o Wallace foi o Rashid. Agradecer ao Rashid também, que é um grande amigo, um grande parceiro aqui do programa. No mundo do direito, ele é o doutor Rashid, né? Na academia, o professor Rashid, e falo que para os amigos e para o pessoal da noite, ele é o violeiro, e agora o idealizador da Aldeia do Mestre, que nos apoia aqui no Vida Louca Mente Sã, que é um lugar para pausa, aqui ele está construindo, para pausa, para reflexão, para música, para o pôr do sol, para o nascer do sol. Então, eu agradeço, e agradeço também por ter me apresentado você. Você já participou do programa dele também, né? Com o professor Haroldo. Em 2 edições, sim, com o Haroldo. Inclusive, na verdade, eu sou o Wallace, né? Já vou aproveitar. Sim, Wallace eu sou mestre Armani. em Sociologia Política, cursei mestrado também em Linguística Aplicada e atualmente doutorando em Sociologia Política. Junto com a Lucimara, a gente tem um projeto que se chama Wallace Armani Centro de Idiomas e Outros Estudos, CIOE, que é uma escola para adultos que querem, ou que, na verdade, que buscam múltiplos saberes. Então, ela é uma escola basicamente de idiomas e de humanidades. Olha. Daí, mais ou menos, que a gente começou essa aproximação. Bilíngue, não? Vocês são bilíngue. É multilíngue. Né? É multilíngue. Que ótimo. Então, é uma pegada diferente. Essa escola, ela começa a operar em Belo Horizonte a partir do ano passado, em 23. E começamos a reunir um grupo de profissionais, entre eles a Lucimara, o Haroldo e outros professores de áreas do conhecimento diferentes, pessoal da literatura, pessoal da história, pessoal da filosofia e da psicanálise, das artes, da educação, eu da sociologia. Então, é uma equipe transdisciplinar e que tem uma proposta de criar cursos que tenham esse tipo de mentalidade, ou seja, que os conhecimentos eles possam, às vezes, mesmo que sejam
aparentemente haja atritos entre eles, Sim. Ou pontos de atrito entre eles, que a gente consiga, através do diálogo, produzir conhecimento livremente. E ampliar, né? Exato. Adorei. Exato. Que é pensar essa complexidade toda, né? Exato. A partir do diálogo. Ai, que Né? interessante. Aí, nesse sentido, a gente tem contribuído em alguns programas com o Rashid, tanto eu quanto o Haroldo, o professor Victor também. Acho que quarta-feira ele estará junto com o Rashid. Sim. Então vamos aproveitar, já vamos fazer uma coisa aqui, ó, para vocês seguirem a gente, Vida Loucamente Sã, no Instagram e no nosso canal no YouTube também, que é onde a gente, né, posta, por enquanto, só lá, postando o podcast. Então, você podia falar, Wallace, você, onde você quer ser encontrado, e o do centro também. Em Wallace Armani Oficial, no Instagram, né, @Wallace Armani Oficial ou @Wallace Armani CIOE. Tá. Aí é o meu pessoal, mas esse pessoal ele quase que institucional, e o da escola. Tá, e a gente deixa na descrição também, já aproveitando, né, que a gente citou aqui o programa do Rashid, que é o Ponto Contra Ponto, vocês podem acompanhar também e vão ver o episódio lá com você e com o Haroldo. Né? As 2 vezes foram vocês. 2 vezes. Joia. Lucimara. Obrigada. Primeiro, eu queria te agradecer, Rebeca, pelo convite, agradecer o Wallace também, lógico, né? Porque eu tô vindo aqui através do Wallace. Tá vendo? Adoro as conexões. Vamos embora. Então, a minha formação é na área de letras, língua portuguesa, só que eu tenho um pezinho no teatro, então minha graduação, meu mestrado foram em São João del Rei, pesquisando Ariano Suassuna. Ai, maravilhoso. E aí, depois do doutorado, eu vim para BH para fazer na UFMG, terminei em 2017. Vão fazer 7 anos agora em março. Foi 17 que eu defendi, com a professora Leda Maria Martins, na coordenação dela. E aí foi com esse pezinho no Ariano Suassuna, mas foi sobre uma adaptação de um grande diretor, né, um dos maiores diretores de teatro do país, que já faleceu, que é o Antônio Filho, que ele fez uma adaptação da Pedra do Reino, que é uma obra do Ariano, que na verdade era para ter sido encenado na década de 80, mas os dois tiveram uma rixa. E 23 anos depois é que essa montagem veio aí, né, para ser para o público. Então foi trabalhar, minha pesquisa foi basicamente investigando esses documentos desde a década de 80 até o ano de 2006. Então eu peguei todas as versões pelas quais a peça passou, ela foi abandonada, troca de correspondência, né? Então, eu tenho esse pezinho com fonte primária, né? Que é esse trabalho de crítica genética. E agora, eu estou comecei agora, meu pós-doc, retornando para São João del Rei, sob a supervisão do meu orientador de graduação e mestrado, que é o professor Alberto Bagi, e ele colocou um projeto ano passado, na verdade foi 2022, para a FAPEMIG, e ele foi contemplado agora no ano passado, que é para investigar. Na verdade, não é tanto para investigar. A intenção é se fazer uma espécie de uma plataforma onde se possa localizar acervos teatrais. Porque tem muita gente que não sabe onde pesquisar. Né? Tá. Então, é para fazer como se fosse... Digitalizar, é isso? Não tanto digitalizar, mas dizer onde se encontra. Né? Então, a gente tem primeiro uma intenção de fazer um guia do teatro, do que existe de teatro de São João del Rei, porque tem várias coleções que foram doadas para a universidade, estão sob a guarda da universidade. Então, há uma intenção de fazer esse guia, né? De todo o arsenal que tem de teatro de São João del Rei. E a outra vertente é investigar teatro LGBT, justamente no período da ditadura. Olha, já vai voltar para falar disso. Então, aí... já vou querer. Aí vai ter que... Aí isso eu ainda vou ter que investigar, porque isso é uma pesquisa que meu orientador iniciou, mas, se eu não me engano, ele começou com o iniciozinho do século XX. Então, 1920, 1930, até mais ou menos 1955... Né? E agora ele precisa investigar isso até avançar. Então, aí ele falou, a gente vai ter que fazer viagens, pesquisar, ver o que existe. Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, em São Paulo, né? Em BH, pesquisar o que teve de presença nos teatros também, o que teve de presença de teatro LGBT, tanto de escrita quanto de personagens, né? Mas não só LGBT, você está falando
de maneira geral. São dois, na verdade, são dois guias, são dois projetos dentro de um. Tá. Um de São João, que precisa dessa organização, e o outro a continuação dessa pesquisa do teatro LGBT. Nossa, muito interessante, que tem a ver com o que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, né? Que isso de abrir o acesso mesmo, né? De levar, de apresentar isso onde estamos, né? Onde está a cultura, onde está a arte. O engraçado da pesquisa desse meu orientador é que ele falou que quando ele escreveu um artigo, foi contemplado, não vou me lembrar em qual revista agora, que os próprios pareceristas falaram assim, nossa, mas onde que você achou tanto documento? E ele falou, nossa, na Biblioteca Nacional. Na hemeroteca digital. Ele falou, na hemeroteca digital. E os pareceres falaram, mas a hemeroteca digital, na verdade, ele não falou que era a Biblioteca Nacional, ele falou na hemeroteca digital. E as pessoas, mas o que é isso? E assim, professores, acadêmicos, que eram pareceristas de uma revista muito importante. Então tem muita gente que não sabe da existência da hemeroteca digital. Na academia eles não tinham acesso, imagina o grande público. Pois exatamente. É aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, dessa coisa do acesso. Né? Parece que é uma coisa impossível. Então, a questão da informação, exatamente. Gente, é por isso que eu tô muito empolgada com vocês aqui. Então, assim, eu comecei falando aqui, abri o programa falando sobre isso, sobre a gente saber do sofrer, saber do nosso mal-estar, que a gente começou essa temporada com o texto do Freud, que é o mal-estar na cultura, falando sobre o que é esse mal-estar, que é inerente à nossa existência, à nossa presença em sociedade, né? E sobre a gente se implicar com isso. E eu acho que aí tem pelo menos 3 aspectos, que um tem a ver comigo, né? Que é o meu caminho, o meu desejo, o outro, eu no coletivo, né? Eu no social, e um outro que tem a ver com políticas públicas também, né? Que nos devem algumas garantias aí. Então, assim, eu fiquei muito animada, porque é mais ou menos sobre isso que a gente tenta falar aqui, sabe? Que eu acho que é importante cada um de nós, assim, se posicionar como sujeito em cada um desses lugares, né? Então, aí eu conheci vocês e junto de vocês uma proposta, da pós, né, que vocês estão oferecendo na PUC Minas, que eu acho que a gente podia falar sobre isso também, para contextualizar essa conversa nossa aqui, que tem a ver com isso também, de conhecimento, né? Conhecimento, arte e realidade. Que é o nosso título. Né? Que é o título da pós e que tem a ver com tudo isso que a gente já começou conversando aqui, né? Que é sobre ter acesso à informação. Esse que foi, de certa forma, amplamente debatido por nós, né? Na verdade, foi tudo feito em equipe. Somos um grupo com 10 profissionais e tudo era votado, tudo era compartilhado. Teve, claro, momentos em que, por exemplo, eu, a Lucimara e o professor Haroldo tivemos um trabalho de uma escrita do projeto pedagógico, mas tudo era colocado em reunião, reuniões, né, ocorrendo ali, acho que de outubro, não foi? De outubro para cá. De outubro para cá foi bem intensivo. Tendo uma coisa que nos chamou a atenção foi, primeiramente, a PUC nos deu autonomia para criarmos a pós que a gente queria. Então, ela, na verdade, Conhecimento, Arte e Realidade é uma pós-graduação abrigada no Departamento de Filosofia da PUC Minas. Então, ela foi meio que alojada ou alocada dentro da filosofia contemporânea. Só que, claro, o nosso grupo são alguns professores que vêm da filosofia, talvez metade da equipe, e cada professor da filosofia, pelo menos um professor da filosofia, está em um desses 3 eixos, que são, por sua vez, conhecimento, arte e realidade. E aí entendermos eu, por exemplo, vindo da sociologia e da linguística, Lucimara, dentro da literatura e do teatro, colegas também que também gravitam dentro das artes, e tentarmos juntos perceber o que é conhecimento, o que é arte, o que é realidade, e quais são as suas conexões. Percebemos que essas 3 coisas elas trabalham isoladamente? Não, a gente entende isso como algo que é interdependente, e que elas se comunicam. Só que, às vezes, por vivermos numa sociedade, hoje, do século XXI, extremamente segmentada, o conhecimento foi segmentado, todo mundo é especialista em... Por exemplo, eu brinco muito, não sei se eu já te falei isso. Eu falo que o pessoal cria tese de doutorado para analisar a unha encravada do dedão direito de Machado de Assis. É especialista nesse pedaço de dedo. Ou seja... Direito já não sabe. Você tem um especialista da coisa mais, assim, absurda possível. E essas áreas, elas não dialogam.
Então a gente tentou pensar algo que fosse conhecimento, arte, realidade, a partir de vários prismas, a partir de várias percepções, a partir de várias teorias, que em um certo momento podem até gerar certo conflito. Sim. Eu não necessariamente tenho que ser da mesma corrente estética ou teórica do que ela, claro. e vice-versa. Que bom, né? Exato. Não, e uma coisa que foi muito interessante é que mesmo cada um tendo criado a sua disciplina dentro do seu campo de conhecimento, quando a gente viu todo, a gente começou a ver que, olha, que engraçado, a disciplina de fulano, ela está comunicando com a disciplina de ciclano. Então, isso até ajudou a gente a organizar mais ou menos a linearidade das disciplinas. Sim. Entendeu? Que começaria por onde, depois viria o quê, para uma coisa ir comunicando. Então, quando a gente viu, estava tudo muito orgânico, muito conectado. Mesmo, né? Então, a gente até usa uma palavra, estou tentando lembrar a palavra agora, que até o Haroldo falava muito, que nós estávamos muito... Afinados, não? Afinados, assim. Sim. Foi assim, foi bem bacana. Não, mas é muito interessante quando junta pessoas que já têm essa prática crítica, né? De pensar e de leitura e de dialogar com outros campos. O mais interessante que é, talvez, Rebeca, que não seja somente o crítico. São pessoas que estão aptas ou que estão dispostas, melhor dizendo, dispostas a conviver com o contraditório. Sim. Porque, da mesma forma que eu falo assim, eu não tenho que necessariamente concordar com a Lucimara teoricamente, mas a gente pode tentarmos juntos perceber o que cada um está falando, em que língua que a gente está falando um com o outro. Exatamente. Né? E tentar perceber, tem algum ponto ali de contato entre o que a gente estuda que... Ótimo, isso aqui dá liga. E daí você consegue produzir novos conhecimentos, novos saberes, né? E a ideia, então, só para a gente ir já para o conteúdo em si, então a ideia dessa pós é que ela é para o pessoal da educação, da área da psicologia, pessoal da saúde, pessoal da administração, artes, povo do direito, porque, na verdade, a gente tentou pensar uma coisa que, se tiver, por exemplo, um aluno que seja um engenheiro, que não está acostumado na sua grade curricular a lidar com disciplinas que vão levar à reflexão crítica. Sim. Por que não trazer essa pessoa e dar de novo acesso, voltando à questão da arte, do teatro, dar acesso a essa pessoa a tentar pensar diferentemente daquilo que ela daquilo que ela teve contato nos seus 4 ou 5 anos de graduação. E claro, se a pessoa é da educação, se a pessoa é da arte, se a pessoa é da filosofia ou da psicologia, ela já tem um pezinho ali. Para ela, talvez seja um ambiente um pouco mais confortável e ela vai poder avançar as leituras dela, as análises dela e a visão de mundo dela. Mas a gente não está com uma mentalidade de querer excluir profissionais e só pensar, não, isso aqui só é uma pós-graduação que está ali ancorada na filosofia contemporânea, então é só para pessoas da área de humanidades. Não. A ideia é um curso que ele dê base, que ele, de certa forma, pavimente o conhecimento de vários profissionais de várias áreas. E eu acho que até não é nem para o profissional só, né? Eu acho que é para estar no mundo. Por isso que eu falei que eu fiquei muito animada, porque eu acho que tem muito a ver com as conversas que a gente tenta ter aqui, assim, que fala que o nosso eixo aqui é saúde mental, mas é o que a gente estava falando, né? Saúde mental está em tudo. Onde tem gente, a gente está falando de saúde mental. Então, essa visão, assim, de saber o que está acontecendo no mundo hoje, né? Quais são as ferramentas. Como que a gente pode interpretar, como é que a gente pode ler isso, como é que a gente pode analisar isso. Isso tem que ser junto, né? Porque a gente está falando de uma complexidade enorme, né? Não dá para fazer de uma via só, a partir de um ponto só. Não. E não é, então, apesar que a Lucimara usou o termo linear até para a gente conduzir didaticamente o currículo. Mas o nosso curso não é um curso linear, nesse sentido de, eu vou sair daqui de um ponto A para um ponto B. Tem que ter módulo 1, módulo 2, se precisa, não. Sim. Eles estão em diálogo, elas estão em atrito, elas estão ali se comunicando. Sim. E dando, na verdade, arsenal, né, para que os educandos, os cursistas, possam ali acessar novos mundos. A partir do seu, né? A partir do mundo Inclusive, de cada um. Uma coisa que eu queria até lembrar, nós tivemos uma das pessoas que estavam interessadas no curso, né? Ele era da área de administração, e aí a gente conversando, né, com as pessoas, e ele falando assim que o interesse dele o que chamou a atenção nele, né, por esse curso, é justamente porque ele,
até tinha uma pessoa trabalhando junto com ele que era da filosofia, Sim. para ajudar ele a lidar com questão de lógica. Tá. Né? Que ele falou que ele, às vezes, quando ele está como administrador, ele vê as coisas muito fragmentadas e as pessoas não conseguem comunicar direito o que elas querem falar. Então, só que essa pessoa depois não pôde continuar e falou: bom, eu preciso aprender por eu mesmo, até para eu conseguir ter uma visão do todo da minha empresa, porque é tudo muito. Né? A gente é segmentado, né? Fulano é responsável por isso, ciclano por isso. E ele colocou uma pessoa para ajudar ele com isso, só que depois ele sentiu a necessidade de ele mesmo ter essa visão crítica. Então ele falou, por essa questão da lógica, né? Que é uma disciplina, desculpa eu falar. Da filosofia, né? É uma... Sim. Aí ele sentiu essa necessidade e falou, olha, já que... Inclusive temos o Júlio, né? O Júlio é um colega nosso que é doutorando em filosofia, mas em lógica. Exatamente. Então, dentro do nosso curso vai abarcar a lógica. Né? Então, para ele e vocês estão juntando essa turma toda aí, que é o que eu acho que está aí no nossa convergência, nosso caldeirão, que eu acho que a gente tenta fazer um pouco desse caldeirão aqui também. Então, eu vi lá que no programa a gente está falando de crise, um contexto de crises, né? Que a gente estava até brincando. N crises. É crise para todo lado. Então, eu queria que vocês contextualizassem isso para mim. Então, a gente está pensando aqui sobre o quê? Que contexto é isso? Onde é que a gente está pisando? Tá, você quer começar ou você quer que eu... Eu posso começar também, né? Por exemplo, quando a gente pensa em crise? A gente... Primeiro, vamos pensar na questão da mudança dos últimos 20 anos de questão de informação. A gente está vivendo uma área tecnológica, a gente está sendo bombardeado com informação. E informação não quer dizer conhecimento. Né? Sim. Então a gente está sendo bombardeado com informação, com... Infodemia, né? Exatamente, infodemia, gente. Isso é o primeiro, gostei do termo. Né? Essa seria uma primeira crise. Como é que as pessoas estão lidando com esse tanto de informação? E também eu acho que a própria vida privada, ela está muito dentro do público, né? Tá tudo muito misturado. Sim. Instagram, TikTok trouxe muito isso, né? Exposição de forma geral. A gente tem que parar para pensar um pouquinho também que já na década de 70 a gente adentrou aí no que eles chamam de pós-modernidade, né? E aí a gente começa a pensar que um pouco no caótico, da aceleração, da velocidade, a gente entra na era da aceleração, na era da velocidade, e velocidade de tudo. Parece que o tempo passa mais rápido. Automatização das coisas. Automatização, tudo. Não tem nem mais manhã, tarde, noite, né? Não tem. E a outra questão, vamos pensar, a gente trazendo aqui para nossa realidade mais próxima, né? A gente viveu um período aí pandêmico recente. Sim. A gente viveu um período aí politicamente complicado, né? De uma certa perseguição, uma separação entre direita e esquerda muito radical, muito radical, né? Quase que uma separação de tipo extremos. Como se não nós e eles, né? Não existe, né? Não é um espectro mais, não né? existe. Ou é você de direita ou você é de esquerda e pronto, e você extrema direita, extrema esquerda, né? Então, assim, aí eu acho que a gente repensou também quando a gente foi pensar nessa questão das disciplinas, em todas essas coisas que assim foi tudo meio que ao mesmo tempo, assim. Né? Tecnologia, por exemplo, a gente pensa na questão de informação. Que loucura que foi essa pandemia aí, que a desinformação, na verdade, né? A gente está sofrendo mais uma bomba, a gente está sendo mais bombardeado com desinformação do que com informação que traga conhecimento. Então, saber filtrar isso, como que a gente filtra isso? E isso, assim, psicologicamente falando, né? Isso trouxe aí muito para a nossa sanidade, né? Ela não tem sido fácil, não. Não, direito. São muitas você tem crise de representação política, crise de representação dos corpos, dos sujeitos, das mentalidades, as pessoas pararem de perceber, quer dizer, quando ela vira e fala de pós-modernidade,
a gente está pensando basicamente numa tal de uma modernidade que trabalhava com coisas grandes, com coisas absolutas, sim, e que agora, numa tal pós-modernidade, a gente vai trabalhar com tudo se tornando diluído, né? Naquela expressão que o Bauman usa lá como líquido. Quer dizer, tudo se torna líquido, tudo se torna atomizado, sim, você não tem mais referências de nada, e aí dentro desse caldo... Não tem mais uma verdade, não né? existem as verdades desapareceram, e dentro dessa crise de representação de tudo, epistêmica, do saber, da ciência, né? Discutir o que é ciência, o que não é ciência, se a ciência de fato ela está aqui para nos auxiliar ou ela está para nos alienar. Aí dentro disso, sim, você tem movimentos negacionistas, movimentos anti-vacina, movimentos de escola sem partido, se é que isso existe, movimentos de falar se a Terra é ou não é plana, ou seja, você coloca no debate coisas que até então a gente entendia na tal da modernidade, sim, como coisas superadas. Sim. E que, de repente, não, tudo pode ser questionado, tudo se relativizou nessa tal pós-modernidade de uma forma que você perde a referência. E nessa perda de referência, você começa a criar algo que eu comentei com você um pouco antes da gravação, que você começa a entrar num processo de recrudescimento das democracias, recrudescimento daquilo que eu achava. Se eu sou uma pessoa que me considero conservadora, eu acho que aquilo que eu conservo, por algum motivo, por alguma tradição a qual eu me baseio, aquilo é o certo, e o que é fora disso está errado e deve ser eliminado. Aí entra nessa lógica a tal da separação que ela está colocando de direita e esquerda, é uma separação entre o nós e eles. Se eu coloco como nós e você como eles, nós somos um grupo e você é o nosso inimigo. Você é o nosso opositor. Ou seja, e aí tende-se a fazer o quê? Entrar num processo de fascistização da vida cotidiana. Que eu, de fato, quero o quê? Quero te eliminar. Porque você... Ou então eu te mando para Cuba, ou eu te mando para Venezuela, ou eu te mando para a Rússia ou para a China. Quer dizer, ou vai para a Coreia do Norte, né? Então, começa a criar essas pequenas bolhas. E quando a gente traz isso para as redes sociais virtuais, que a Lucimara falou muito bem, que potencializa tudo. Muito. Né, como a gente estava conversando mais cedo, antes da gravação, você começa a gerar ali guetos, nichos, que cada um defende o seu ponto de vista e todo mundo está correto dentro da sua visão e não quer estabelecer diálogo. Eu acho que isso é tão claro, né? A gente nunca se falou tanto em diversidade, né? Mas só que nunca se fechou tanto nos próprios guetos, assim, eliminando esse diálogo que eu estava lembrando do livro, né? Esse livro da A Expulsão do Outro, que é do coreano, né? Byung-Chul Han, que ele fala isso mesmo, que é da exclusão. É quase que o outro é excluído, né? O diferente é excluído, não tem espaço. Então é uma proliferação do igual. Assim, que ele faz até uma analogia com o câncer, né? Que é aquilo que vai se proliferando e não tem uma parada, porque não tem o que contenha, não tem um outro, não tem alteridade, né? A alteridade é negativa, ela é renegada, assim, não Exatamente. Não é tolerada. Mas uma coisa que é complicada, que às vezes eu percebo, às vezes eu fico assim, poxa, que coisa complicada. Quando a gente pensa de alteridade, né, que seriam as minorias, que na verdade eu falo que se juntar as minorias são a maioria, né? Quantitativamente, elas são a maioria. Quantitativamente, né? Só que ainda há uma fragmentação tão grande, né? E às vezes eu fico assim, poxa, às vezes é raro você ver as pessoas conseguindo... Tem uma perda de força até, né? Porque é difícil você ver esses grupos se unindo, porque é tanta batalha que o grupo 1 tem que debater para conseguir coisas que às vezes ele não consegue enxergar a batalha do outro. Essa é uma questão que a gente pode colocar, assim, em relação às lutas identitárias, né? Porque elas acabam, gente, elas acabam colocando cada um... também. Cada um no seu quadradinho. Cada um no seu quadradinho. E aí as pessoas não conseguem... Sendo que às vezes tem uma essência, muito entre aspas, né? Entre muitas aspas ali, mas que nos né? Eu acho que talvez parta muito, que às vezes talvez tenha esse termo, né? Uma cultura identitária ou um certo identitarismo.
né, que alguns autores vão falar que isso é uma coisa legal, vão defender, e outros autores que vão falar, não, isso não é legal. E cada um ali, no entendimento de mundo, vai apresentar as suas... Aí está de novo a importância de o que é isso para você, né? O que você está chamando de identidade. A argumentação, e a partir daí você criar um debate e construir o conhecimento conjuntamente. Isso. E aí, não entrando no mérito se eu vou defender ou se eu vou atacar uma cultura identitária ou identitarismo, a gente tem que tomar certo cuidado, às vezes, para que a gente não se guetifique a ponto de eu, de fato, excluir tudo que a Lucimara fala ou tudo que você fala. Ou seja, se eu, no meu entendimento de mundo, na minha essência ou na minha busca por uma essencialidade de algo, eu me torno puro, então só o meu grupo é puro, aí eu volto de novo, vou usar o termo que eu falei agora há pouco. Eu gero uma fascistização. Exatamente. E aí eu vou querer fazer o seguinte, não, se a Lucimara não concorda com o que eu penso, ela não defende as pautas que eu defendo, ela deve ser eliminada. Ela é um inimigo, ou ela é uma pessoa, ou eu vou chamá-la de esquerdopata, ou eu vou chamá-la de fascista. E aí começa a se confundir e a diluir determinadas terminologias e conceitos que eles passam a se tornar vagos. Eu perco a referência. O que é fascista? É fascista. Por quê? A fulana é fascista? É fascista, sim. Mas por quê? O que é fascismo? Ou qual que é o conceito de fascismo, ou como você entende o fascismo? Essa pergunta, gente, elimina tantos problemas, né? O que você entende por isso? Exato, Né? mas as pessoas não querem fazer perguntas. Né? Elas não querem ter a curiosidade, elas não querem desenvolver uma noção de por que será que eu não vou perguntar primeiro antes de eu começar a jogar, abrir minha torneira de toxicidade máxima. A gente já pensa assim, eu sei o que você quis dizer, né? Como eu sei? Exatamente. Pergunta, faço questão, né? É muito importante isso. E acho que num certo ponto, assim, a gente chega num ponto de reduzir demais esse contexto sócio-histórico, né, que vocês estão apresentando aqui, que é complexo demais para a gente pensar que uma visão dessa, que uma ciência, né, que um saber. Não é à toa que, por exemplo, a gente busca, às vezes, pela literatura, criar perguntas, dar determinadas respostas. Aí, vamos tentar agora perguntar isso pela filosofia, mas a filosofia é uma coisa que tem mais de 2000 anos. Então, por qual corrente filosófica? Aí temos ali professores filósofos que vão tentar trazer essas respostas. E como que a sociologia vê isso? Ou como que a antropologia vê isso? Ou como que a história vê isso? E como que a arte, de forma geral, encara, ou como que ela se manifesta por meio disso e através disso? Sim. E por isso aí a importância do diálogo. Porque senão fica aquela coisa fragmentada, né? O meu conhecimento encapsulado ali dentro o meu interesse é só esse, não interessa o que veio antes, o que veio depois, o que causou isso. Não, essa questão que a gente está falando da especialidade, né? Da criação dos especialistas, da especialidade, encapsulamento do conhecimento, né? Então, assim, por isso que é importante essa coisa do conhecimento. Isso tem muito a ver quando a gente pensou na questão da disciplina. Eu acho que até que a gente ficou assim, um pouco preocupado no começo com o nome, mas a gente falou, cara, mas é isso. É disso que a gente está falando, sabe? Que a gente começou a pensar de nome e falou, não, a gente está falando disso. Não é, vai ter disciplinas de arte, vai ter disciplinas de realidade e vai ter disciplinas de conhecimento. Não, é como que o conhecimento através da arte, através de outras disciplinas, como que ele vai gerar já é esse exercício, como que ele vai compreender, e aí a gente pensar em todas essas dinâmicas de diálogo, né? Porque uma coisa que está faltando, eu acho, nesses momentos de crise, é justamente essa falta de parar para poder, peraí, o que a outra pessoa está me dizendo? Exato. Né? A gente está com um problema de escuta. Né? A gente está vivendo um problema de escuta. Porque a gente só quer falar. A gente estava falando de rede social, ainda tem isso, né? Ao mesmo tempo tem um excesso de exposição, excesso de opiniões, que a gente já comentou aqui. Acaba havendo uma seleção, né, muito bem feita ali. E a gente é caminhado para uma bolha mesmo, cada um para a sua bolha, né?
Mas ao mesmo tempo então, tem um excesso de exposição, mas tem uma falsa sensação de proteção ali, né? Que é Sim. Então não Sim. tem um escudo. Então eu falo muito, mas eu não me responsabilizo, porque não tem. Primeiro, não me responsabilizo em relação aos meus argumentos, porque geralmente são rasos demais, né, gente? Vamos combinar. Geralmente são muito rasos. Na verdade, é um terreno fértil para todo tipo de coisa, desde aberrações das mais emblemáticas, há de fato também o uso das redes sociais virtuais como um meio de dar acesso e abrir de fato canais de diálogo. Só que, eu acho que é fantástico, infelizmente. porque não é demonizar a rede social, porque pelo contrário, eu aprendo demais claro. ali a gente fazendo uma né? Claro, mas eu acho que entra também na capacidade que a gente também não nasce, porque isso não é natural, a capacidade que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, de conseguir fazer pesquisa, de conseguir entender, isso aqui é legal, mas espera aí, deixa eu ver de fato se o que essa pessoa está falando é bacana mesmo. Vamos contrastar, vamos colocar essa pessoa aqui na berlinda para ver se é isso. Porque no momento em que eu começo eu até comentei isso contigo mais cedo, antes da gravação, que eu começo a dar vazão somente àquilo que me agrada, nossa, isso que essa pessoa falou é muito bacana, eu concordo com ela, ela pensa igual a mim. Aí eu começo a dar voz a isso, eu começo a dar eco a isso, e eu geralmente crio nessas bolinhas, essas ilhazinhas isoladas, encapsuladas, eu crio ali câmeras de eco. E essas câmeras vão ressoando, vão ecoando essas vozes. E aí, se nós não tivermos o devido cuidado e a gente começar a perceber que a gente pode estar começando a entrar num processo de adoecimento, a gente vai voltar na questão da fascistização. Aí, para começarmos a querer, de fato, destruir o coleguinha que não pensa igual a nós, o nosso grupo aqui seleto, puro, eleito, é quase que... escolhido, né? Exato, dá uma coisa messiânica, né? Quase que criando... Ungido, né? Exato, ungido. Dá quase que um grupo que, apesar deles terem, às vezes, credos diferentes uns dos outros, mas eles começam a se comportar como seitas. E aí entra, por exemplo, na minha disciplina, que é a arte política. Eu percebo, por exemplo, que hoje, nas redes sociais, você tem grupos assim dos mais variados. Aí tem um grupo de pessoas que gostam de revistas em quadrinhos. Aí tem um grupo de pessoas que gostam de jogos de RPG. Os gamers, com os videogames, os computadores. Aí tem o grupo do pessoal que gosta do filme tal e tal. E esses grupos, dependendo de como que eles se articulam nas redes sociais, eles começam a se comportar como torcidas organizadas. E aí eles começam aí também a entrar num certo comportamento de manada e ao mesmo tempo de seita. Que o que o fulano fala é a lei, o que o fulano falou é a demonização total. E daí, para eu começar a atacar o outro porque eu gosto do personagem tal, ou do ator ou da atriz tal, ou porque eu sou fã do joguinho tal e tal, e você não é fã desse jogo, ou porque você não entende, ou porque você... Olha, nesse caso aqui é interessante que eu vou falar, vocês vão se sentir um pouco incomodadas, mas porque você é mulher e você não entende nada disso, sabe? E aí joga... Os fãs de Harry Potter são fãs de... Senhor dos Anéis. Exato. Isso. E começa a fazer um movimento... Vai ficando muito infantil, né? Excessivamente não, infantiliza, infantil. Mas aí Exatamente. Tem um elemento perigoso. Muito. Que eles podem começar a fazer coisas que não são, de fato, muito saudáveis. Porque eles podem começar a querer ferir pessoas, inicialmente, por meio da palavra. Às vezes, você, nesses movimentos... Eu acompanho muito isso nas redes sociais. Hoje eu faço muito trabalho de etnografia, né? Que é etnografia virtual. De ficar acompanhando isso em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, por exemplo, ou até em canais do YouTube, percebendo que eles começam com ataques deliberados a mulheres, então misoginia começa ali. Daí para pular para ataques à sexualidade, voltando ao trabalho dela em relação ao teatro queer, né, o LGBT. Ataques diretos a pessoas de sexualidades diferentes das delas. Sim, da heteronormatividade. Para tentar entrar nessa padronização do que homem é que veste azul e a mulher é que veste rosa.
E aí você começa a criar ali problemas, porque não trocaram o gênero do meu personagem favorito. Homens de 30, 40 anos, 50 anos estão brigando nas redes sociais porque fulano de tal agora, o personagem que sempre foi loiro dos olhos azuis, agora é negro. Ou que um personagem que é um homem super forte, agora ele é uma mulher. Ele era o machão, o grande galã, agora ele é gay. Sim. Ou seja... E isso começa, de fato, a adoecer. Aí o pessoal começa a falar que é lacração desnecessária para ganhar público. Né? Por exemplo, o Neil Gaiman, por exemplo, que aí é um cara, assim, fantástico, assim, para poder criador de histórias e de personagens, por exemplo. Aí tem o quadrinho da série Sandman. Aí foi feita agora a série de televisão, né? Aí a personagem, que é a Morte, por exemplo, do quadrinho, ela é, assim, branca, com aquele cabelo... Ela é bem... uma góticazinha. Uma góticazinha, né? E aí colocaram uma mulher negra para fazer a Morte. Tá. Aí tem pessoas que começam, não sei o que é. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a... Ou seja, um racismozinho ali de cada dia, né? Uma coisa que falaram assim, por exemplo, aí fizeram também a Ariel, que é a sereia, colocaram ela negra, o pessoal, nossa, mas eu nunca vi sereia negra. Aí o pessoal fala assim, você já viu alguma sereia? Onde que se criou que uma sereia tem que ser... Né? Então, assim, aí você diz, não, mas é lacração desnecessária para poder, sabe, puxar esse público. Gente, não é uma necessidade que foi, assim... extinta, foi abafada durante muito tempo, se colocar atores negros para fazer personagens principais, porque eles só faziam papel de escravo. Se tinha alguma novela de época, ou da cozinheira, não colocava como papel principal uma protagonista. Sempre de um subordinado, sempre de um invisibilizado, né? E aí começa a incomodar, e o pessoal fala assim, mas isso daí é lacração desnecessária. Não é lacração, não. O mimimi, né? É dar a devida oportunidade. Fim da picada. Agora, mas é interessante, já estou escutando aqui, pensando assim, a gente está falando de um lugar intelectualizado, né? De um lugar do saber, de um lugar assim, de eu me coloco ali em cima dessa gilete, né? Desse lugar tão fininho, mas já eu é que sei. Eu é que sei como é. Só que a gente, juntinho disso, a gente chega nesse ponto tão infantilizado mesmo, que é dessa briga de quem é o personagem, né? Ou de quem sabe mais. De quem é a manete ali do jogo. Quem é que vai ficar com controle remoto. E aí, isso aí, quando você tem um público que é um público entre 10, 11, 12, 15 anos, ok, mas os caras de 45... Só que é o pessoal da nossa geração. Não, aí vai para o futebol, isso vai para todos os âmbitos, né? Exato. E aí eles transferem isso também para a política. Porque começa a agir dessa forma, inclusive na hora de escolher um candidato, na hora de eleger um deputado, de eleger um vereador, eleger um prefeito e que sai eleger um presidente. E que tem, às vezes, esse mesmo tipo de comportamento, esse mesmo tipo de... defesa de determinados valores, que são os valores sagrados, que na mentalidade deles aquilo é sagrado. Exatamente. Que entra aí num certo conservadorismo, muito entre aspas, né? Eu até falei isso com você mais cedo, né? Que é mais, na verdade, para um reacionarismo do que para um conservadorismo, porque o conservador, mesmo uma pessoa dita de esquerda, ela pode ser conservadora. Agora, ser reacionário é, de fato, não aceitar o diferente e querer forçar a minha opinião acima de tudo. E não, isso não pode mudar porque sempre foi assim. Sempre foi assim desde quando? Desde quando, né? A gente naturaliza essas coisas. E isso é perigoso. Demais. Porque se você dá para um cara desse uma arma de fogo, e aí, o que ele pode fazer? Exatamente. E está justificado, né? Justificado. Pois é, o que a gente faz com isso? Fazemos a pós-graduação. Em realidade. Né? PUC Minas patrocina o podcast, a gente não... Tem um jabá, né? Patrocina o podcast, afinal de contas. Não, mas realmente, eu fiquei muito interessada em ser professor. Exatamente. Eu falo isso, porque é uma profissãozinha que o povo tenta, né? Eliminar, assim. Né? Ainda mais professor que realmente se preocupa com
o aprendizado, que não está ali só para ficar preenchendo planilha ou ficar reprovando menino, Sim. né? Que está realmente preocupado tá provocando, em né, provocar, questões, em fazer com que as pessoas pensem, sair do lugar, com que as pessoas saiam da bolha, né? Eu falo muito isso, que assim, eu tive boas professoras, eu agradeço demais, porque assim, pela minha história de vida, não era para eu ter chegado no doutorado. Né? Eu venho de uma família de 13 filhos, 13 irmãos, sou caçula, e lá em casa ninguém tem nem ensino médio. Olha. Então eu fui brigando. Sim. Eu brigava com meu pai e minha mãe porque demais. eu quero estudar, e os professores puxando. Muito, ato de rebeldia. Eu quero estudar. Não, tem mais coisa acontecendo fora dessa coisa de que não, você tem que aprender a costurar. Não deve ser só isso. Você tem que aprender a cozinhar e costurar para você ser uma boa esposa para seu marido. Não pode ser só isso, não é possível. Não pode. Tem mais coisa acontecendo lá fora. Sim. E aí você vai. Essa inquietação. Então eu acho que tem que provocar essa inquietação nas pessoas, entendeu? Principalmente aquelas que não vêm de famílias abastadas, não é herdeiro, que a gente fica brincando. Não é dono dos meios de produção. A gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. Que bom, sorte a nossa, né? Vocês não são, né? Ainda bem. Gente, muito legal, achei fantástico. A gente tem tanta coisa para falar, né? Até falar de produção, dessa era da produtividade, quem são os produtivos, né? Se é que a gente dá utilidade, de máquina, né? de máquina. Você está dentro da lógica fordista ainda, né? Você tem que estar numa linha de produção e que todo mundo tem que produzir. Se você não produz é porque você... É um termo que eu acho péssimo, que é muito utilizado atualmente, que é você... proativo? Não, você posterga. Quando você posterga? Quando que você... A pessoa que deixa para lá, deixa para a última hora. Tem um termo que agora me fugiu, que é um termo que eu não gosto. Mas enfim... Está na ponta da língua. Você não produz, você deixa para sempre para a última hora. Ou seja, peraí, calma lá. O que é produzir? Tem que produzir o quê? Tem que produzir. Respirar. Essa lógica do 24/7, ela é muito bacana na planilha. Existe o ócio produtivo. Mas também, né? Nós adoecemos, principalmente nessa era do tudo dessa digitalização de tudo, né? A virtualização de tudo, principalmente porque agora nós trabalhamos, nós estudamos, temos os deveres de casa, que todo mundo tem, não tem como escapar. Sim. E temos também que lidar com as nossas ansiedades, as nossas percepções, as nossas angústias nas redes sociais. E a gente está ali pegando o celular, né? a todo instante, produzindo conteúdo, porque tudo agora é conteúdo, então eu posto uma foto, eu produzi conteúdo. Eu falei um poeminha, eu produzi conteúdo. Eu dei bom dia, eu produzi conteúdo. Ou seja, nós estamos trabalhando a todo instante. E ninguém tá... Claro, tem pessoas que estão, sim, sendo pagas para fazer conteúdo nas redes sociais. Sim. Mas todos nós aqui estamos produzindo e consumindo, que a gente tem um termo hoje chamado prosumidores, né? Que a gente produz e consome ao mesmo tempo. Tudo... E nós somos o produto. Nós somos o produto. Exatamente. Nossas contas nas redes sociais também são produtos, porque elas são mercadoria. E as grandes big techs e as grandes empresas do capital, do grande capital, elas estão a todo instante vendendo pacotes e mais pacotes de informações, de dados, com aquilo que a gente posta nas redes sociais. Os algoritmos estão traçando exatamente que tipo de perfil de consumo que o Wallace que a Rebeca que a Lucimara que todo mundo ou tem. E a partir daí a gente acha isso que é assim, porque é a vida. A gente não percebe que a gente está ficando cansado de tudo, a pessoa fica desesperada porque chega sexta-feira. Aí ela fala, vou descansar, né? Não, ela não vai descansar. Sábado, domingo, não para, ela segunda-feira ela tá ali na tomada do mesmo jeito e não desliga em momento algum, né? Tá aí o tal do ócio criativo que a Lucimara cita acaba desistir, ele desiste, né? Ele desaparece. Ele acaba sendo produtivo. Por mais que você esteja parado, a sua cabeça está fervilhando o tempo mais todo. Do mesmo, né? Na maioria das vezes. Mas então, também estou generalizando. Mas o que conta aí não é a qualidade, é a produção em si. É o ato de produzir. Né? A cabeça está pilhada o tempo todo. Você pode estar parado, você pode não estar na frente do computador
com a intenção de escrever alguma coisa, mas às vezes você está vendo até no momento de lazer, você está sentado vendo uma... E consumindo produtos, consumindo tá, conteúdo. Assim, isso daí foi uma coisa assim, que é muito engraçado, que aconteceu comigo. Eu, hoje em dia, até hoje, eu tenho 7 anos que eu me desliguei de um doutorado, produzi alguma coisa ou outra ali, mas eu não consigo, hoje em dia, a coisa mais difícil que tem é eu pegar um livro por puro prazer. Por fruição, né? Por fruição. Sim. Eu acabo lendo e já começo a analisar ele com a cabeça da teórica, sabe? Pensando, isso daqui vai produzir, eu tenho que produzir alguma coisa com isso, eu tenho que criar um artigo, um texto. Você não consegue desligar, né? Porque você foi condicionado durante anos a isso. Eu tô lendo um agora, mas que me pegou de um jeito que eu parei de ler, porque é para não acabar. Que bom. Uma antropóloga, não sei se você conhece, Escute as Feras, é uma antropóloga francesa. Ela foi ao encontro de um urso e teve uma luta com a história dela, assim, sabe? Ela foi levada, eu fico até arrepiada, assim. Mas aquilo mexeu comigo de um jeito, assim. Então, ela conta essa história do trabalho dela na Rússia, trabalho etnográfico, né? Sim. Que ela estava fazendo ali. E ela tinha uma fixação ali por ursos desde a infância e tal, os sonhos dela. De alguma forma, ela vai ao encontro de um urso, obviamente que não racionalmente, né? Até ali. Mas ela realmente é atacada e conta essa experiência. Mas aquilo me capturou de um jeito assim, que falei, gente, eu acho que é por causa dessa sensação, assim, não é porque foi indicado, porque a rede social tem isso também, né, gente, que eu me vi nesse presa mesmo, nesse ciclo de você tem que ler esse autor, esse autor, esse autor. Quando eu comecei a perceber que um indicava esse indicava esse, a gente indica ele, a gente... Falei, nossa, eu tô aqui achando que eu tô lendo coisas legais, não tá tudo programado, eu tô... Tem alguém falando o que eu tenho que ler. Porque sempre assim, 10 livros que você tem que ler, não sei o que, imprescindíveis. E todo mundo que eu sigo no Instagram lê os mesmos livros. Eu tenho que ler também, todo mundo lê os mesmos livros. Eu tenho que ler, como não li, né? Voltando à questão da fascistização, né? Sempre a tendência à padronização. Eu não quero ser diferente. A ideia de pertencimento de grupo. Exatamente. Eu sou legal se eu tô aqui igual, né? A gente tá muito adolescente. A série do Sandman, por exemplo. Você não assistiu a série do Sandman? Você não... Nossa, como assim? Não? Não, como assim você não leu, sei lá, tal livro do Machado de Assis? Como é que a pessoa pode passar a vida inteira dela sem ter lido, sei lá... Fulano, ciclano. Não, e o tanto que a gente fica angustiado, porque é simplesmente impossível ler, comprar e ler. A gente não vai dar conta. Todos esses livros. A gente faz algumas escolhas, às vezes, conscientes ou não. Eu digo até por experiência, pela minha vivência pessoal, de perceber que, nesse momento da minha vida, eu quero ler isso, isso e isso, e eu sei que eu não vou ter tanto tempo para ler outras coisas. Então, questão de escolhas aí, porque, de fato, você tem que começar a pensar, não, agora é o momento de eu ler isso. Isso. Né? Por exemplo, tem muitos anos que eu não leio literatura de ficção. Por quê? É só leitura teórica. Sim. Vai chegar uma hora que eu vou ter que dar um respiro e falar, não, deixa eu pegar aqui um romance, deixa eu pegar um conto, um poema. Mas aqui a gente pode propor também, então, grupos, né? O que você está lendo? O que você está lendo? Eu falo que eu estou lendo, a gente não precisa ler tudo igual, não. A gente, vamos conversar aí. O que você leu? Alguma coisa tem a ver comigo? Alguma coisa que você me falou, né? Do seu trabalho também. Na rede social, me lembrou desse livro, dessa antropóloga. Você estava falando da sua pesquisa na rede social. Eu lembrei dela na Rússia, no meio da floresta. São etnografias, sabe? né? Pois é. Então, eu acho que dá para a gente relaxar um pouco e abrir espaço para esse caminho do desejo mesmo. Tá aberto, então, né? se vocês estão fazendo aí a proposta de participarem da pós, eu vou fazer o convite para um espaço da psicanálise mesmo, né? Que é esse que é quando você vai pensar sobre si mesmo. Né? Colocar a questão, principalmente também, sobre você saber da sua angústia, do seu sofrimento, do seu mal-estar, né? E encontrar o seu caminho. Seja ele na civilização ou na cultura, né? Porque quando você mencionou Freud, eu fiquei pensando nisso, porque você falou assim, ao mal-estar na cultura. E você sabe que é um debate longo, e atravessa um século por questão de tradução. Que é na civilização. Que é Civilisation, do alemão, ou Kultur. As duas palavras que são traduzidas como cultura e civilização, que elas têm, na verdade, raízes ali, de certa forma, raízes etimológicas
similares. Sim. Né? Você vem de culturus, do latim, que é cultivar, que daí gera a palavra cultura, ou seja, aquilo que você planta. O que você vai para a terra. E a civilização, ela é literalmente ligada à questão das cidades, né? A polis, ou a cidade romana. Ou seja, o local de reunião do grupo, do corpo social, daquele grupo, aquele grupo da sociedade, para poder discutir certas coisas. E esse contato, essa socialização que civiliza. Então, essa jogada em saber o que é cultura. Cultura é só aquilo que eu produzo e que eu mercantilizo, de certa forma, numa sociedade de consumo, como a gente se encontra, e que eu precifico, seja a partir de uma peça de teatro, ou seja a partir de uma película, ou a partir de uma peça musical, uma ópera, ou um concerto de rock, ou, enfim, ou uma canção, um samba, por exemplo. Ou cultura é tudo aquilo que é produzido pela humanidade, pelo corpo da humanidade, não só da sociedade, da minha sociedade, ou da sociedade da Lucimara, ou da tua, ou da sociedade a qual nós três estamos inseridos, em nosso processo civilizatório. Mas de toda a antropologia vai cumprir esse papel, vai assumir a bandeira de vamos estudar as culturas, que é tudo aquilo que é produzido pela humanidade. Com todas as suas contradições, com todas as suas limitações, e a produção do estranhamento, a produção do diferente. Quando eu, que venho de uma cultura que não é a tua cultura, eu olho para a tua cultura e falo, que coisa estranha. Se a gente, né, tem aquele termo, o termo que é cunhado na antropologia ainda no século XIX como etnocentrismo, né? Se o meu povo é diferente do teu povo e diferente do povo dela, dependendo da reação, aí volta a questão da reação, do reacionarismo, da reação que eu tiver, eu posso querer eliminar a cultura de vocês. Ou falar que a minha cultura ela é superior à de vocês e subjugá-las. Exatamente. Aí voltamos de novo à questão da discussão inicial nossa, em que essa guetização das redes sociais, dos grupos de interesse dentro de determinados assuntos, sejam eles religiosos, políticos, artísticos, ideológicos, né, teóricos, enfim, esportivos, é a questão do futebol, em que a gente vai tender sempre, a partir de uma perspectiva etnocêntrica, a querer eliminar o outro, a falar que a minha cultura ela é superior à sua. E eu adorei a gente chegar nesse ponto que você está chegando agora, nesse momento do programa, porque, como eu falei assim, a gente abriu a temporada falando sobre o mal-estar, e você está trazendo aqui para gente agora contextualizando mesmo esse mal-estar. Então, eu até te perguntaria assim, se você faria uma opção ali, qual seria a sua alternativa ali? É cultura ou é... Tradutória? É civilização, Nossa, porque o Freud, ele quase que... É difícil, né? Ele falou tudo bem, escolham aí. É muito difícil. Né? E o que você traz é isso também. Eu tendo, pelo menos. Eu falo isso porque eu sou professor de idiomas e tradutor. Sim, então, quando eu tô falando é por isso que eu tô te aproveitando. Fica parecendo aqui, eu tô tirando isso da cartola. Não, imagina. Vozes do além. Não são vozes do além. Eu, particularmente, parto da premissa em que sempre que eu me deparo com um termo que ele se tornou quase que hegemônico, eu tento buscar na sua língua original. O caso do Freud é clássico, e tem um caso do Marx, por exemplo, que também é clássico, que é a ideia de método. A palavra método, como a gente entende hoje, geralmente ela é o quê? É buscar, objetivar algo para sair de um ponto A e chegar até um ponto B. Isso é método. Mas em Marx, no alemão, ele usa duas palavras. Ele usa Weg e Methode. Quando ele fala de algo que vai de um ponto A para um ponto B, ele usa a palavra Methode. Método. Quando ele fala Weg, que também se traduz por método, é como a palavra inglesa way, caminho, percurso, trajeto. Processo. Logo, ele usa Weg para poder mostrar o quê?
é método, de acordo com a perspectiva em que você... O que importa não é o objetivo final, o ponto B. É a trajetória, é o percurso. Como é que você traduz isso? Ambos são método. Então, da mesma forma, cultura e civilização, se eu não entendo que em alemão tem duas palavras, claro que em português também tem duas palavras, tem cultura e tem civilização. Só que a cultura, quando a gente pensa, geralmente, é relacionar automaticamente cultura com arte. Eu sou um fulano sem cultura. Fulana tem muita cultura. A Lucimara é muito culta. Eu não tenho acesso ao Palácio das Artes, eu não tenho acesso ao Teatro de São João del Rei porque eu não tenho cultura. Não, todo mundo tem cultura. Exatamente. Porque nós somos produtores de cultura, nós cultivamos coisas. Voltamos à questão da plantação. Nós cultivamos coisas. A minha cultura pode não ser a mesma que a sua ou a mesma que a dela. Não termos os mesmos parâmetros. Porque temos vivências diferentes, e que temos bom, trajetórias diferentes. Que bom, de novo, a gente chega nisso. Que Mas bom aí, que não é o mesmo questão parâmetro. tradutória, eu acho que é importante pensarmos nos termos na sua origem e entendermos o que eles podem se desdobrar. Sobre essa questão de cultura, eu lembrei de uma fala do Ariano agora, que ele fala que, eu acho que foi no ano 2000, nessas viagens dele, ele se deparou com um grande cartaz lá em São Paulo, falando assim, olha, 500 anos de cultura ou de arte, não lembro, no Brasil. E ele ficou assim... Aquele jeito dele, como né? assim? Irritadíssimo. Ele, como assim 500 anos de cultura no Brasil? Então se entende que cultura é a partir da chegada do homem europeu. Claro. Então tudo que veio antes foi apagado. Né? Tudo o que os indígenas produziram, todos aqueles ancestrais, tudo que eles produziam, cadê? Inclusive, esse é tema da disciplina que abre o curso com o professor Haroldo. Ele começa a partir daí. Que legal, né? Bacana demais. Então, essa coisa do apagamento, né? Porque o que acaba imperando enquanto cultura? A questão né? Por isso que essa questão... Você está falando dessa questão da civilização e cultura, aí eu fico pensando, olha como é que isso é proposital, porque parece que aquilo que é civilizado... É valor, tem valor. Tem valor. E o que as pessoas entendem como civilizado? Aquilo que é heteronormativo, branco, europeu. Exato. Né? Então, eu falo que assim... Esse mal-estar que a gente está vivendo agora, que bom que ele está permitindo que a gente desconstrua, né? E debata isso. Tem que debater, isso, tem que abrir, tem que colocar isso, fazer perguntas. A gente vai perpetuar aí um erro histórico gigantesco. Vamos voltar ali nas origens das palavras, né? Vamos lá para o original, para a gente tem que retroceder um pouco, né? Para questionar. É um exercício. Como tudo na vida a gente aprende, não é natural, não nasce com a gente, então a gente tem que ter esse esforço mínimo de falar assim, pô, por que será que essa palavra é assim? Ou por que essa palavra é assado? Por que ele usou essa palavra? Essa me incomodou, isso que você falou me incomodou. Fala, me explica, né? Gente, eu ficaria com vocês aqui um tempão, muito tempo. Adoro essas conversas de provocação. Eu pedi para o Wallace me socorrer, agora eu não lembro qual que foi a palavra, mas eu estava lendo... eu não lembro. Era o Derrida que eu estava lendo, que é o mal de arquivo. Aí falando dessa questão do mal... Tinha uma palavra, aí tinha uma palavra que estava lá em grego. Só que eu não achava de jeito nenhum. Foi isso. E aí eu perguntei, tem algum dicionário de grego? Aí ela pediu ajuda aos universitários. Pediu ajuda aos universitários, porque eu falei assim... Ela falou, tem um maluco que eu conheço, que é o Wallace. Eu fiz 2 semestres de grego na teologia, que já foi fantástico, legal demais, né? Bacana demais. Porque ele fala do mal de arquivo, e é muito legal, né? Porque essa coisa de usar... Tem o mal-estar da civilização, aí tem o mal do arquivo, que é do Derrida. E ele, assim, ele adora colocar no meio do texto terminologias que vêm lá porque assim, ele não acha a palavra. Aí ele joga do grego. Aí ele joga do grego, fala, não, vai para a origem. E assim, e não tem a tradução, né? Aí tem que ter um esforço do leitor. Aí tem que ter um esforço de leitor. Então, eu fico até brincando com o meu orientador, que ele falou, você vai ter que ler. Eu falei assim, pois é, pela terceira vez eu vou ter que ler esse livro. Porque assim...
É importante, mas é aquela leitura que eu falo que é uma leitura arqueológica. Ser atrevida para, mesmo, a mulher atrevida. Adorei. Porque senão você não vai traduzir pra gente. Ai, já tem que acabar, não queria. Então a gente volta semana que vem, com vocês. Não, claro. Né? Muito obrigada. Adorei. Eu quero só falar que a Ariane Suassuna foi colega de colégio da minha avó. Coisa mais linda. Ela tinha 1000 histórias com eles. Era o Colégio Batista e eles tinham assembleias. Então, eu até arrepiei agora. Ela contava muitas histórias no finalzinho da vida dela. Ele faleceu antes, mas eles se falaram por telefone. Esmeralda, tu ainda tem aquelas pernas finas. A história falou com ela assim. Eu tive a honra de ter contato. Que maravilha. Ela contava histórias, eles aprontavam nas assembleias do colégio, porque ela também tinha essa espontaneidade dele, muito ligada à arte também. Adorei quando eu tenho um carinho tão assim de neta com ele. Mas não conheci, não. Que delícia. Eu tive a honra. Que alegria. Nossa, assim. Muita honra mesmo. Mas é muito, assim, é fantástico. É uma figura fantástica. Figura polêmica e fantástica. Polêmica, fantástica, querida. Muito gostoso. Ô, gente, obrigada demais, Wallace. Agradeço meu professor Haroldo, né? Que não pode estar aqui com a gente, mas a gente vai ter outras oportunidades. Ao Rashid. Também, Rashid, que vocês voltem aqui. Então, a gente já deixou aí, né? Deixou os contatos nas redes sociais, né? Para onde pode encontrar vocês. Você que passa seu contato também. O meu vai estar como Lucimara de Andrade mesmo. Tá. Facebook, Instagram. Agora que eu estou me rendendo no Instagram. A gente se encontra. Tem gente legal lá. Tô brincando, viu, gente? Eu gosto muito. Pequeno, senão não tem como a gente. O meu que é o Wallace Armani Oficial ou o Wallace Armani CIOE. Tá, e vai ficar também na descrição. Então vocês acompanhem a gente. Obrigada a vocês. Pessoal, até semana que vem. Muito bom. Obrigada.